Presidente, um dos efeitos colaterais das crises é a reintrodução no palco das pessoas que, pela sua atuação calamitosa em enredos anteriores, mergulharam no anonimato, deixaram de ser lembradas, citadas ou ouvidas. Não é isso, senador Álvaro Dias? Transformaram-se em fantasmas invisíveis. A mídia, os políticos, os governantes passavam por elas como se elas não existissem. A lembrança do desempenho infeliz constrangia a todos, mas nada como uma crise depois de outra. Confiantes na desmemória popular, mídia, políticos e governantes redimem esses avejões e fazem-nos falar como se eles tivessem algo a dizer. Contribuições a dar para o desatamento do nó. Pois não é que até mesmo o ex-genro, o Davi Zilberstein, foi convocado para opinar sobre a crise dos combustíveis? Mas confesso que desta vez senti falta da opinião dos irmãos Mendonça, do André Lara Rezende, do Pércio Arida, do Gustavo Franco, dos há tempos desaparecidos Maílson da Nóbrega e Pedro Malan, do Armínio Fraga. Não consultaram o Armínio Fraga. Que seja dito, a última vez que eu vi notícia sobre o Armínio Fraga foi quando Temer atendeu a Globo e decretou intervenção no Rio de Janeiro. O então ministro da Defesa, depois catapultado ao tal Ministério da Segurança, o sempre disponível e ínclito Raul Jungmann, anunciou que pretendia contar com a assessoria de Fraga no combate à criminalidade do Rio de Janeiro. Fiquei encafifado, curioso. Qual seria o papel de Armínio Fraga no combate ao crime organizado ou desorganizado, senadores, nos morros cariocas? A única coisa que me ocorreu foi que Jungmann queria contar com a experiência do agente de Jorge Soros para promover um ataque especulativo no preço das trouxinhas de cocaína, desestabilizando, talvez, o coreto dos traficantes. Não fosse isso, o que teria a fazer como consultor de segurança o Armínio Fraga? Assim, já que ninguém foi ouvir o Fernando Henrique sobre a crise do óleo diesel, o sociólogo ofereceu um artigo aos baluartes da mídia direitista, o Globo e o Estadão. Um artigo, registre-se, onde, de novo, nada disse. Sou jornalista diplomado há mais de 50 anos. Naquele tempo, para a produção de uma boa reportagem, para a redação de uma boa matéria, você deveria contar, antes de tudo, com seus próprios conhecimentos. E esses conhecimentos eram esteados, alicerçados pela sua formação intelectual e pelas pesquisas que você fazia sobre o assunto dado a ser tratado na reportagem. E não havia a facilidade do Google. Não tínhamos essa incrível ferramenta de informação. Hoje, não. O socorro do jornalista para a sua ignorância são os tais especialistas. Qual seja o tema, lá vai o repórter ouvir o especialista, o experto, que deita platitudes enlatadas, quer sobre a formação dos preços do óleo diesel, quer sobre a melhor receita para uma salada de tomate. Enfim, o repórter
seja de rádio, televisão ou jornal, revista ou de blogs, não pensa, não formula, não questiona. O repórter nada mais é que a escada para a opinião de um especialista. Esses dias, por exemplo, a Folha de São Paulo, a inefável, saiu à cata de especialistas para saber se a capinha que envolve o celular prejudica o sinal do aparelho. Reportagem extraordinariamente importante, não parece, senador que preside essa sessão? Às vezes, o caldo entorna, especialmente em entrevistas ao vivo, no rádio e na televisão. Sempre a procura desesperada por especialistas e talvez não querendo repetir os de sempre, senadora Gleisi. Alguns convidados escapam do filtro e temos, então, uma Mônica Waldvogel ou uma Renata Lopretti confusas, irritadas e estupefatas, porque o entrevistado divergia radicalmente delas e da Globo. Mas isto é raro e dificilmente se repete. Nos anos do chamado milagre econômico, na década de 70, sob o regime militar, entrou na moda uma nova especialidade de nossa imprensa, o jornalismo econômico. Só que os nossos repórteres, os analistas e colunistas econômicos, nasceram com a boca torta. A notícia econômica só tinha um lado, o lado do governo e do mercado, o que, na verdade, dava no mesmo. E não era por causa da censura imposta pela ditadura aos meios de comunicação. Na verdade, não havia contradição entre a linha editorial da mídia e a linha da política econômica da ditadura. Naquele tempo, se você quisesse uma análise isenta e crítica da política econômica do milagre, coloco entre aspas o milagre, você precisava ler na chamada imprensa alternativa. Lembra, senador Álvaro Dias? O Opinião, o Movimento, os cadernos do Terceiro Mundo e mesmo o Pasquim e o Lampião. E outras efêmeras publicações que apareciam e desapareciam ao sabor da censura ou da penúria, da falência dos seus editores. Mesmo com os chamados choques do petróleo, de 74 e 78, que explodiram o balão do milagre, e, na sequência, com a crise da dívida externa, a pá de cal sob o cadáver do regime e de sua política econômica, nem nessas circunstâncias dramáticas o jornalismo econômico da nossa gloriosa mídia comercial deixou de ser chapa branca, exclusivamente chapa branca. Para ela, para a mídia, havia apenas duas fontes, o governo e o mercado. Aquela história de ouvir o outro lado, artifício da grande mídia, quando ainda se dizia independente, quando tentava ainda manter algum verniz de civilidade, essa história de ouvir o outro lado foi-se. O outro lado que se lixasse. Nas décadas de 70, 80 e parte dos anos 90, além de não ouvir a opinião divergente, o jornalismo econômico desconhecia a existência de agentes do mercado que não fossem porta-vozes das bolsas, corretoras, investidores e banqueiros. Por exemplo, trabalhadores, consumidores, líderes sindicais, donas de casa, enfim, o homem comum, os homens das ruas, simplesmente não eram considerados e levados em conta como uma força ativa que atuava, operava e influenciava e decidia. Não eram reconhecidos como também agentes do mercado. Isso era tão dominante que alguns jornalistas hoje, lideranças reconhecidas da imprensa independente, também tiveram suas bocas e penas moldadas pelo pensamento econômico único. Talvez
por essa época fosse possível descolar o Jornal do Brasil, senadora Gleisi, da mídia comercial. Integrante da grande família, o Jornal do Brasil buscava certo equilíbrio, uma distância sanitária de seus confrades. Por exemplo, enquanto a mídia paulista cobria timidamente a greve de 78, o Jornal do Brasil abriu-lhe espaços generosos. E, de todo modo, existe uma diferença importante a registrar. Aquela época não havia ativismo mercadista ardoroso, apaixonado, que há hoje entre nossos jornalistas, analistas e colunistas econômicos. Se houvesse entusiastas pelo mercado, a paixão era discreta, contida ou até mesmo envergonhada. Hoje, como a crise recente mostrou, o jornalismo econômico pátrio foi definitivamente incorporado pelo mercado, pela banca, pela globalização financeira, pelos interesses dos grandes conglomerados, nacionais e multinacionais. As editorias de economia são meros apêndices, simples departamentos, ecos da voz do mercado. E nessa radicalização militante, eliminaram manuais de redação, códigos de conduta e de ética ou qualquer norma que garantisse um mínimo de moralidade ou de equilíbrio mental e emocional na divulgação dos fatos. Temos assim, por exemplo, as organizações Globo, assumindo com a fúria dos fundamentalistas a defesa de Pedro Parente e sua política de preços dos combustíveis. Fiquei impressionado, aturdido, estupefato com o radicalismo, a parcialidade e a desonestidade dos argumentos dos analistas econômicos nessa crise. Não vou citar nome, todos sabem quem são. E vem aí alguns novidadeiros ou desocupados, pascácios, a falar em fake news. Ultimamente, alguns juízes de tribunais superiores ou de primeiras instâncias, além do nosso glorioso Conselho de Comunicação Social, aqui do Congresso, do Senado, têm insistido nesse tema, notícias falsas. Mas pergunto, as excelências ou as não excelências, se omitir notícias, mentir, trapacear, embaralhar informações, distorcê-las, não é também fake news? Essa atuação escandalosa, protagonizada pela tal grande mídia brasileira na crise recente, alinhando-se claramente a um partido, o partido do mercado, o partido das petrolíferas internacionais, pouco se lixando para a soberania nacional, para os consumidores. Essa ideologização do tema não é também uma forma de fake news? Ou, senhores juízes e ilustres membros do Conselho de Comunicação do Congresso, as fake news têm também parte pris, como certas decisões de nosso judiciário? Dessa enxurrada toda de notícias falsas, de meias-verdades, de mentiras e distorções, o que mais me encantou foi aquela especialista que botou a culpa da crise nos ex-presidentes Lula e Dilma, porque facilitaram aos brasileiros a compra de caminhões. Que opinião extraordinária! Que profundidade incrível de raciocínio! Que inteligência ímpar! Não, de forma alguma, jamais. A culpa não é da recessão, da queda da produção e, em consequência, da queda de demanda por fretes. Nada disso. A culpa é de D. João, o futuro sexto, que abriu os portos e aumentou o número de procura por carroças para o transporte de mercadorias. Para mim, esta asneira da tal especialista, veiculada
como arauto da verdade suprema pela nossa mídia comercial, sintetiza a qualidade da cobertura da greve dos caminhoneiros. Esta senhora poderia também dizer que a culpa do desabastecimento foi dos brasileiros, que ficaram mal acostumados, pois no governo do Lula passaram a fazer 3 refeições por dia. Presidente, agradeço a generosidade. Me concede uma parte, senador Requião? Como não, senadora? Antes de Vossa Excelência terminar. Eu estava aqui prestando atenção em seu discurso, aliás, brilhante como sempre. Então, 2 observações. Primeiro, em relação aos mentores intelectuais desse golpe que nós vivemos no Brasil. Porque não foi o Temer que arquitetou tudo para chegar lá. Os verdadeiros arquitetos desse golpe são os tucanos, é o pessoal do PSDB, que tem uma relação muito forte com o mercado, sempre teve, e que tentou ganhar as eleições por 4 vezes consecutivas e perdeu. Então, vendo que não iam ganhar no voto, resolveram tirar a Dilma no tapetão. Fizeram um impeachment sem ter base constitucional. Nós avisamos na época que isso ia fazer mal para o país, eles não acreditaram e foram lá. Tanto que quem foi o relator do impeachment foi um senador do PSDB, foram os senadores do PSDB aqui que conduziram o processo, que fizeram aliança com o Eduardo Cunha, o Alckmin, que é o governador de São Paulo, também apoiou. Então, esse pessoal, eles agora estão desesperados, porque eles não conseguem explicar para a população e para o Brasil por que deu errado o golpe. Porque era tudo para dar certo. Eles iam tirar a Dilma, iam colocar os caras de mercado, cortar os recursos do orçamento da União, ajustar as contas e o Brasil ia recuperar. Mas não aconteceu isso. É óbvio que não aconteceria isso. Isso aqui é um país continental, tem 200 milhões de pessoas. Ontem eu falei dessa tribuna, mais da metade ganha até 2 salários mínimos, mais de 80%, um pouco mais de 80% ganha até 5 salários mínimos. Então, é uma população dependente de um Estado forte, investidor, condutor das ações, inclusive com gastos na área social. Você, com uma crise econômica, retira o setor privado que não estava investindo e retira o público, não dava para dar certo. Então, eles não sabem explicar. Eles estão há 2 anos e meio tentando explicar por que nós estamos nessa barafunda. Vossa Excelência várias vezes subiu na tribuna e disse, vai dar nisso. Era óbvio, evidente que ia dar nisso. Não conseguem explicar. E aí agora vem o Fernando Henrique, depois de toda essa desgraceira que aconteceu, querer propor uma frente democrática para que o centro democrático, as forças democráticas não deixem o país desestabilizar e possa algum candidato da centro-direita ganhar a eleição. E os analistas de mercado também. Ontem eu li uma matéria de um analista de mercado, um artigo, que ele dizia assim, como que o povo não entende que nós estamos numa crise fiscal, que tem que fazer sacrifício? Veja, a criatura que deve ganhar 50 mil reais por mês, o analista de mercado, quer que o povo que ganha até 5 salários mínimos, até 2 salários mínimos, entenda que tem que fazer sacrifício. É óbvio que não pode dar certo, senador Requião, não vai entender. Então, todas essas colunistas de TV, Mônica Waldvogel, essas outras analistas, que não entendem nada de povo, porque não pisam onde o povo está, são funcionárias da Rede Globo de televisão, ganham bastante, ficam lá só naquele estúdio com ar condicionado, recebendo seus convidados, não entendem nada de povo, também ficam se perguntando como que não deu certo. Tinha que dar certo, estava tudo alinhado. Estava alinhado para eles que têm dinheiro, para eles que não precisam pagar ou não sentem pagar o botijão de gás com R$90, não sentem pagar o litro de gasolina, não sentem pagar a conta de luz no final do mês. Não vai dar certo, nem que eles queiram. Não tem jeito de dar certo nesse país. É importante o mercado saber que o liberalismo econômico ou o neoliberalismo não dá certo no Brasil. O Brasil é um país que precisa de Estado forte. Então, eles têm que parar com as brincadeiras que eles estão fazendo na Petrobras e com a brincadeira que querem fazer na Eletrobras, na privatização. Eles têm que parar com isso, porque se continuarem cada vez mais, nós vamos para uma desestabilização social. Eles não vão conseguir
colocar este país na pacificação. É isso que eles precisam entender. Então, acho brilhante o seu pronunciamento aí, inclusive perguntando o que certas figuras, né, de governos pretéritos aos nossos hoje estão fazendo, falando de segurança pública, falando de desenvolvimento social, que realmente não entendem. Tiveram que dar um golpe para voltar ao poder e, se quiserem continuar, vão ter que continuar dando golpe, porque, pelo voto popular, esta gente não ocupará novamente o Palácio do Planalto. Obrigada, senador Riquelme. Desestabilização para eles, senadora, é referendo revogatório. É a anulação de todas essas barbaridades cometidas pelo governo que sucedeu o golpe parlamentar. Não há dúvida alguma que o objetivo básico desse processo todo era liquidar com o domínio brasileiro do petróleo. Eu vi hoje pela manhã uma entrevista do Estrela, do nosso fantástico especialista técnico da Petrobras, engenheiro, que viabilizou a descoberta do pré-sal. Ele deixava claro, a Petrobras foi criada para descobrir e refinar petróleo no Brasil, para viabilizar o desenvolvimento brasileiro. Enquanto que outras empresas, como a Shell, por exemplo, elas entram no negócio do petróleo para ganhar dinheiro. A Shell não investe em descoberta. Eles querem transformar, então, a Petrobras numa espécie de banco de desenvolvimento para viabilizar os lucros e os negócios das grandes empresas. O golpe foi dado para isso. O pavor é esse, porque, com facilidade, um governo popular revoga todas essas medidas, devolve ao Brasil a dignidade e, com uma visão política keynesiana, retoma o desenvolvimento do país, como em momentos de recessão já fizeram no passado, a Alemanha com a sua nova política, os Estados Unidos com o New Deal. Não há grande dificuldade para fazer isso. O risco, senadora, é que agora começaram a gastar as reservas brasileiras para segurar essa crise, chamada crise do aumento do valor do dólar, no momento em que a credibilidade do país no desenvolvimento industrial e as ações das empresas desabam. Era importante que esse governo saísse de uma vez do comando do Brasil e que nós retomássemos uma política séria de desenvolvimento. A coisa está muito clara. Não derrubaram a Dilma, abriram espaço para a redução da soberania brasileira a praticamente nada, a nos transformar num acessório, um país de segunda linha, um produtor de commodities, uma escada para os grandes negócios das grandes petroleiras e ao interesse geopolítico de países militarmente e economicamente mais fortes do que o nosso. Senador, mais uma vez, agradeço o tempo.